Estamos iniciando a nossa live de hoje. O Edmilson Gomes, socorrista do SAMU, logo deve estar junto conosco. Falar um pouquinho sobre contenção de pacientes, né? Uma abordagem preventiva. Um pouco o Edmilson deve estar conosco aí. Bom dia, Edmilson. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Como que está? Tudo, tudo tranquilo. À medida do possível, tudo tranquilo. Nessa situação que estamos passando aí de reclusão, parece que o governo aí vai fechar novamente alguns estabelecimentos, algumas frentes, né? Pra manter o controle do Covid aí, uma nova realidade aqui na região norte catarinense. Realmente é necessário, é uma medida que realmente vem agregar alguma coisa, pelo menos para amenizar a situação que já se encontra, né? Não existe mais a outra alternativa, mas foram feitos vários tipos de trabalho, mas não deu certo. Então, realmente, ela vai causar um impacto muito grande em muitas áreas, mas fazer o quê, né? Isso faz parte agora no momento. É importante até comentar, e o pessoal está entrando para assistir a nossa live, a gente já vai falar sobre contenção de paciente e as abordagens, né, a realidade que você vivencia. Lembrando também a quem está nos assistindo aí, que esse material vai ficar gravado no IGTV do Instituto da Contenção de Pacientes e depois o pessoal pode assistir também. É importante lembrar, né, Sim. eu gosto até de falar, Edmilson, que as pessoas que têm uma certa visibilidade pelas redes sociais, nas artes marciais, por exemplo, eles falam de dar o exemplo. Os mais antigos precisam ser exemplo, né? Porque ele vai disseminar entre as outras pessoas aquele gesto, aquela postura, o comportamento. E aí, às vezes, a gente pega algumas pessoas que são influentes na sociedade, né? E que, poxa, não para pensar que hoje eu participo de um grupo de autistas, né? E às vezes os pais Ô, estão meio preocupados, porque se seus filhos, às vezes, têm crianças que é autista médio, isso é assim, um grau um pouco mais elevado, que não se comunica, ela não fala, né? Então, assim, imagine uma criança autista ou como qualquer outra criança que tem uma necessidade especial, precisa ficar no hospital. O quanto difícil seria, né, para essa mãe e para esse pai. Então, às vezes, por mais que você ou quem, né, não acredite da utilização de máscara, dos cuidados, do álcool, do lava mão, enfim, faça por empatia, faça por pensar no outro, pela benevolência. E se você é uma pessoa que influencia, né, diversas pessoas pela sua representação nas redes sociais, poxa, faça isso como uma forma de ajudar, porque algumas pessoas deram uma relaxada e aí aumentou o quadro de contaminação na cidade e na redondeza, em Florianópolis, aqui na região norte também, e aí não tem mais vaga. Então, acredito que o objetivo dessa parada, que provavelmente o governo vai fazer, é para diminuir as internações na UTI, né? Porque não tem mais vaga. Vai dar uma aliviada, né? não temos mais. E a maioria das cidades aqui em redor, né? Nosso ponto de referência realmente é Joinville, no, dessa região norte toda. Então, quanto mais esses casos aumentarem na nossa região, mais eles vão ter que receber, porque nós não podemos, não temos como tratar aqui. Então, a melhor forma realmente de conter, de certa forma, essa pandemia é tomando essas normativas aí e, enfim, contendo todo mundo no mesmo sentido para que a turma se conscientize que isso não é uma brincadeira. Nós não estamos passando uma brincadeira onde ainda a gente se encontra festinhas aí à partes, enfim. Né? E uma coisa que a gente tem reparado isso aqui mesmo na nossa cidade que é pequena. No começo não tinha nada, as outras cidades estavam todas elas tendo bastante incidências e a nossa não. De repente, ela de uma hora para outra, logo após, ela acabou explodindo. Né? Nós estamos ainda de certa forma tranquilos, né? Porque isso quer dizer que o povo de certa forma
de alguma forma, está se controlando, está se contendo, está tomando todas as medidas realmente de segurança com o coronavírus, então a gente ainda está tranquilo. Com mais essas normativas aí que venham do governo, isso daí ainda vai melhorar ainda mais ainda e diminuir o acesso aos UTIs que não tem mais como, né? Nós não temos mais, o governo não tem mais condições, o governo estadual, todos os governos não têm mais como fazer mais coisas que está. Então a prevenção é nossa, nós que temos que cuidar. Cada um tem essa consciência. A pessoa tendo a consciência dela, ela sabe que ela tem que usar máscara, ela sabe que tem que fazer higienização das mãos, procurar menos aglomeração, procurar não ir o menos possível em mercados, enfim. É isso que tem. Essas são as medidas a ser tomadas, não tem outras. É legal, até o pessoal que está nos assistindo, né? Por que eu entrei nesse assunto do Covid-19? Conforme a live que a gente fez com alguns amigos e contato do país todo, que eu já ministrei curso em algumas regiões do norte do país, tem se aumentado consideravelmente o número de pessoas que têm entrado em surto. Tá? Pessoas que até então não tinham nenhum problema, né, grave de saúde mental e que vieram a ter. Por que estou abordando sobre isso? Porque é natural que algumas pessoas reclusas dentro de casa estão começando, por falta de viver algo tão específico, que eu com 45 anos eu nunca passei, mas a gente verifica que a gente não está sabendo lidar com essa situação de ficar recluso, né? E por isso eu acredito que essas pessoas estão, às vezes, saindo de suas casas, fazendo festa, porque também não estão sabendo lidar. E está trazendo uma necessidade grande dos profissionais de saúde. Poxa, e aí o que a gente vai fazer? Né? Tem que fazer uma abordagem, como abordar esses pacientes realmente, de que forma? Porque assim, está lidando com uma situação nova, todo mundo está aprendendo. Como a sociedade está aprendendo com essa questão da contaminação do Covid, muitos profissionais da área da saúde, que até então não tinham tido contato com pacientes que começaram a mostrar algum traço de estresse, algum traço, às vezes, de uma agitação psicomotora, e aí, né, tem aumentado essas situações. E como você é um profissional da área da saúde, né, Edmilson, o objetivo de entrevistar você é porque você está na linha de frente. Quando a gente fala de contenção física de paciente, nós estamos falando de seguir o protocolo. Tá? O protocolo já está bem claro isso daí pelo Conselho Federal de Medicina, como o Conselho Federal de Enfermagem. Então lá fala que tem que ter 5 pessoas para conter um, protocolo de 5. Né? Existe o protocolo de 8 também, mas a gente está seguindo o básico, café com leite, protocolo de 5. Mas essa não é uma realidade de quem é um socorrista, de quem é um bombeiro, que às vezes tem que ir até o local, né, tem um chamado, e que muitas vezes esse chamado é para atender uma coisa e chega lá, é totalmente diferente daquilo que foi chamado, e aí o grau de complexidade aumenta. Então, por que eu digo isso? Quando eu comecei a fazer um trabalho com o pessoal do SAMU aqui de Joinville, Santa Catarina, eles me relataram a situação. E aí, quando a gente trabalhou esse curso de contenção de pacientes dentro de uma ala psiquiátrica, é diferente. Uma ala é um ambiente controlado. Né? Os materiais que estão lá dentro, não é para ser pontiagudo, nenhum objeto que eles possam se machucar ou machucar outras pessoas. Agora, vocês que trabalham no ambiente externo, né, estão expostos a qualquer variável, diversas variáveis, e que essas variáveis, muitas vezes, vocês não têm controle dessas variáveis. E vocês chegam lá e, frente a essa dificuldade, tem que se moldar. Então, é muito importante, né? Eu fiz esse convite de você participar aqui, para trazer um pouquinho para as pessoas, primeiro, esclarecer a sociedade, o trabalho que vocês, o lindo trabalho que vocês fazem, e mostrar assim, o que ocorre. Muita gente não tem ideia de o que é contenção de paciente. Alguns acham que é maltratar o paciente, alguns acham que é agredir o paciente, outros já têm bastante consciência do trabalho que é feito. De forma alguma, eu gostaria de deixar claro, né, quem já trabalha na área da saúde já sabe, o profissional da área da saúde não vai lá para brigar com ninguém, para bater em ninguém, para fazer paciente sofrer, pelo contrário. Ele se expõe a um alto grau de risco para salvaguardar vidas. E isso eu gosto de frisar, porque os inúmeros trabalhos sociais que eu fiz, eu verifiquei isso daí. Muita gente precisando de ajuda e de não julgamento.
Então, muitos precisam conhecer esse lindo e belo trabalho que vocês fazem de ajudar as pessoas no momento de fragilidade, um momento de fragilidade mental, que essa pessoa não está indo, né, não está passando por um bom momento. E vocês estão lá tentando fazer o melhor, quase o impossível, para fazer esse atendimento. Então, gostaria, Edmilson, que você falasse um pouquinho de você, né, do seu trabalho, e aí a gente vai evoluindo nessa questão da contenção de paciente para que as pessoas possam te conhecer também. Bom, Marcos, eu estou aqui em Itapuã, no SAMU, desde o início, desde quando ele começou. O SAMU aqui foi inaugurado aqui. Eu estou aqui já fazem 9 anos que o SAMU existe em Itapuã. Desde o início eu estou. Eu sou um dos mais velhos do grupo. Tivemos no começo, vários casos de tipos de surto, né? Desde surto psicótico, surtos por depressão, enfim, quando se fala em surto, assim, todo mundo usa esse menomônio, não existe, não é isso. Acontece que a pessoa, cada caso vem por um caso. Então, como você falou, quando nós somos a linha de frente, a pessoa ela pede ajuda pelo telefone para uma central, seja ela SAMU, seja ela bombeiro, né? Que o bombeiro faz um grande trabalho aqui no município e nós temos uma parceria muito grande, como não é diferente em outros lugares. Como você fala, quando a gente chega e vai abordar a situação, quando a gente chega no local e vai abordar, realmente você pode se deparar com uma situação totalmente diferente daquilo que realmente foi repassado. Então, eu tive várias situações, muitas situações nesse meu decorrer de SAMU, que a gente sai, é um surto psicótico. Você sai lá, rapaz de 20 anos, você chega a abordar, é totalmente diferente. Você chega lá, a pessoa está trancada num quarto escuro, não querendo falar com ninguém, aí você está lá para ajudar. A pessoa é doente, ela é doente, independente se ela tem 18 anos, 20 anos, 40, 50, enfim, 60, né? Não vamos ainda classificar o mal de Alzheimer, que ele também, um grau 2, ele também começa a ter a pessoa começa a surtar, né? O idoso começa a surtar. Enfim, é como eu estou te falando. Então, aí nós somos a equipe, normalmente, quando a coisa é um pouquinho mais grave, no sentido de a pessoa que está no outro lado da linha expor isso para a regulação, chamado a Polícia Militar para ela fazer esse acompanhamento com a gente, né? Para impor um certo, vamos dizer assim, um certo respeito, porque a pessoa, às vezes, principalmente jovens, uma certa idade assim, ela não tem medo. Ela vê eu, um cara com 1,65 m, uma socorrista, uma técnica de enfermagem, socorrista junto comigo com 1,70 m. Vai dizer, vou tirar de letra esses dois. Entendeu? Eles têm esse pensamento. Aí a gente, logicamente, recorre para a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros, certo? Para poder fazer Mas, às vezes, o que acontece, Marcos, o pessoal que está vindo, o que acontece é que a demanda é tão grande de trabalho com a Polícia Militar ou até mesmo com o Bombeiros, que eles não estão, e a gente vai ter que abordar. Aí você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar o que você tem de conhecimento, tentar conversar. E para conversar, você tem que ter uma técnica para conversar com ele. Porque você nunca vai usar o termo de negação para uma pessoa que está em surto, nunca. Certo? Você tem que conversar com ele, deixar ele, porque ele está fora do mundo dele. Quando se fala em surto psicótico, tem uma quebra da mental dele. O mundo dele é outro. Ele está vivenciando naquele momento aquele mundo dele, as coisas dele. Se ele dizer que aquele carro é uma carroça, a gente vai ter que concordar, no sentido de tentar amenizando, conversando, para tentar, de uma forma que não tenha que fazer outro tipo de contenção, nem mesmo a contenção física através da Polícia Militar e a contenção química, levar até o pronto-socorro, onde ele vai ter uma assistência médica muito mais diferenciada. Aí sim o médico vai dizer, não, vamos
transferir para outro lugar e tal. Mas aí que tá, como você falou, essa questão de quando fala em contenção física, a turma, é como você falou, a turma pensa que a gente vai lá para agarrar, para machucar, entendeu? Não. A nossa primeira abordagem é tentar amenizar. Vem cá, vamos conversar aqui e tal. E o cara vai falar, e você vai ter que entrar na vibe dele. Vamos entrar na vibe dele. Tivemos várias situações que nós saímos, chegamos lá, o cara estava amarrado no meio do quintal, certo? Porque os parentes acabaram amarrando no meio do quintal. Nós chegamos lá, desamarramos, e saímos conversando, abraçado com o cara e botamos na viatura. Sem problema nenhum. É aquela coisa, você tem que ter uma voz de persuasão, de uma certa forma, com carinho, com conversa e tal. Às vezes é difícil, as pessoas podem achar que eu estou dizendo, isso é demagogia. Como é que você vai pegar um cara que está querendo matar todo mundo e você conversar? Sim, tem que conversar. A gente vai tentar 1 hora, não interessa quanto tempo se a gente realmente vê que não vai ter jeito, aí a gente já pede apoio da Polícia Militar, que ela vai estar lá, porque eles não se metem em nada, eles só ficam nos salvaguardando naquele círculo para a gente tentar conversar. E eles também vão, tem um pessoal muito bom aqui, principalmente aqui em Itapoá, não sei como é que é aí, mas aqui tem um pessoal bom que sabe conversar também, sabe ser drástico, mas sabe ser que também são pais, são maridos, entendem? Então, são seres humanos iguais, gente, não é porque nós somos uma parte que não somos seres humanos igual, que eles têm uma outra técnica. Mas eles são muito bons, o pessoal daqui é muito bom quanto a isso. E a gente se junta num conjunto e tenta amenizar e levar para o pronto-socorro. Ponto. Agora, teve situações também que teve que realmente a gente acabar, a Polícia Militar tendo que fazer uma abordagem mais drástica, onde tem que fazer uma contenção física para a gente entrar com a contenção química, que é medicamento, né, regulado pela nossa coordenação, né? Aí sim, principalmente quando se pega um surto desses jovens aí, alguns não precisa nem ser tão jovem, com usuários de entorpecente. Chega lá, o cara está surtado. A última experiência negativa, depois de alguns anos que eu nunca tive nenhum problema quanto a isso, sempre soube. Eu fiz 2 vezes o curso de contenção contigo. Antes disso, eu tinha essa visão de chegar e agarrar e amarrar e tal. Depois que fiz esses 2 treinamentos contigo aí, eu tive uma outra visão. Tanto que depois eu levei no segundo evento, eu levei mais gente aqui que trabalha aqui comigo no PA, motoristas e tal, naquela segunda parte que você fez uma vez. Isso ajudou eles também. Então, essa parte aí, principalmente trabalhar a cabeça, é muito importante, mais importante ainda do que trabalhar a parte física de conter, de amarrar. Eu acho que é muito mais importante você ter você ter uma visão. Uhum. A outra parte, logicamente, vamos deixar por conta das outras autoridades. Nós estamos tratando e temos que tratar ele como uma pessoa doente, nada mais. A pessoa, o jovem, o idoso, tem que ser tratado como doente. É engraçado, né, Edmilson? Que, assim, em alguns cursos que eu já ministrei, já peguei até situações da turma falou assim, agora o bicho vai pegar. Né? Então, assim, levando para um lado, que é parecendo assim, vamos ver quem é que pega e quem é que não pega. Isso mostra um ar de competição, e não é essa a ideia quando a gente fala sobre contenção de pacientes. Então, é uma ideia errônea, que às vezes a gente tem, porque assim, há uma situação onde o paciente, né? É importante lembrar quem está nos assistindo, até agradeço o pessoal aí pela curtida, pelas likes aí, o compartilhamento. E é importante lembrar que a contenção física é a última bolachinha do pacote, gente. É a última coisa que tem que ser feita, é a contenção física. O manejo verbal é a sacada, Por quê? Porque ninguém pergunta se você segurar alguém à força, há chance de alguém se machucar? Isso é fato, não tem como. Imagina uma criança se debatendo, né? E a mãe e o pai não querer, ele se joga no chão e se debate. É difícil, com certeza, é difícil, gente.
Imagine um adulto, imagine uma pessoa com 1,90 m, 1,80 m, uma pessoa forte, um praticante de artes marciais, um policial. Gente, meninas, mulheres com 1,50 m, 4 homens tendo dificuldade para segurar. E é claro, é difícil. Então, o manejo verbal, a gente sempre frisa essa tecla. Né? Tentar trazer esse paciente o máximo para a realidade possível, né? Tentar não ficar batendo de frente com ele, que é o que você falou da negação, né? Não ficar negando essas coisas para ter uma dualidade, e essa dualidade, com certeza, vai piorar a situação. Claro, é fácil? Não é fácil. Por isso que tem que ter treinamento. E o treinamento é para salvaguardar a vida do paciente e da equipe. Isso é muito importante. Porque vocês vão salvar outras vidas daqui a pouco, uma outra situação. Então, nós temos que pensar nisso. O Edmilson estava falando agora, né, Edmilson, que assim, a abordagem, é claro que quando a situação é mais grave, a gente pede o apoio policial. Bem, houve aqui perto, na região, dois colegas, né, que foram atender, se não me engano, é do bombeiro, e um veio a falecer, porque o paciente estava com um objeto perfurante e esfaqueou. Né? Então, assim, eu entendo que às vezes, num grau de dificuldade, se chama reforços. Mas pode ocorrer uma situação que você não vai ter tempo de fazer nada. E aí você tem que salvar a sua vida, porque essa pessoa, não que ele queira te matar por maldade, mas o cara não está na saúde mental dele. E você tem que saber fazer alguma coisa, gente. Não dá para dizer assim, não, eu não vou fazer nada. Pelo amor de Deus, tem que fazer algo, pelo menos para salvar a sua vida. Então, assim, isso já morreu gente, porque não sabia o que fazer. Então, falar disso, trazer essa consciência para a sociedade do grau de dificuldade que é o trabalho de quem trabalha, dos profissionais da área, que precisam conter pacientes, que contém uma senhora, né, de idade e um jovem muito forte. E mostrar para a sociedade a importância disso e para os profissionais a importância da equipe ter o conhecimento, não somente um. Porque se é uma contenção de 5, os 5 têm que saber fazer as 5 funções, porque se o paciente mudou de posição, mudou a realidade, mudou o planejamento, mudou a tática dessa abordagem. Então, realmente, quando tiver que ter a necessidade, os 5 têm que saber fazer. Então, é importante. Mandou uma mensagem a Tarciana, se não me engano, é da Paraíba, está com a gente aí assistindo. Um grande abraço, Tarciana. O pessoal que está conosco, quem mais que aqui mandou um abraço aqui, que já estava vendo aqui? Douglas, Douglas. Um abração aí, querido. Obrigado por estar junto conosco, falando desse assunto, né? Se tiver alguma dúvida, manda para a gente aí. Né, Edmilson? Então, assim, você já teve essa experiência e você é um cara que já tem anos de mercado aí, passando por inúmeras situações, né? E sabe na prática a dificuldade da equipe estar preparada. Às vezes, eu digo isso porque eu também dou treinamento para a área policial. E tem muitos profissionais da área de segurança que também não sabem fazer. Não é só a área da saúde, não. Né? Porque, assim, uma forma é uma abordagem policial, né? Numa pessoa que tem consciência, ele sabe revidar, tá? Alguns casos. O paciente em surto, às vezes, ele não está na sua consciência, ele não está revidando, ele está se debatendo. E o se debater é diferente de alguém revidar, em alguns casos. Então, eu digo isso porque, às vezes, a abordagem, hoje, muitos profissionais da área de segurança estão buscando esse curso de contenção de pacientes, porque ele é escalonado a abordagem. Então, dependendo do grau de dificuldade, a abordagem também vai aumentando a complexidade. E, para isso, a equipe toda precisa estar tendo dentro desse conhecimento. Então, o Edmilson estava falando ali dessa vivência, dessa dificuldade, né? E a importância, muito, gente, isso aí vocês têm que bater todos nessa tecla, o manejo verbal. Quem não tem o hábito de se comunicar, precisa treinar isso, a falar, a conversar, simular um teatro, trazer a pessoa para si, fazer esse laço para que a pessoa se sinta confiante em você e ela, não, tudo bem, vamos lá. Pronto, às vezes você leva o paciente sentado com você, bobear na unidade móvel lá, porque foi tranquilo, né? Ele já te conhece. Então, tudo isso, imagine, por exemplo, já ouvi alguns casos, o paciente dentro de casa, um banheiro, um ambiente confinado, né? Não tinha 5 pessoas, e ele tinha que trazer, e o cara estava com uma faca. Você imagina? E aí, quando eles chegaram lá, ligaram para a polícia, mas o cara já estava começando a
a vir para cima. Então, esse profissional teve uma expertise muito grande, manteve a calma, a paciência, distância segura e começou a trabalhar o manejo verbal de boa. Quando a polícia chegou, o paciente já estava mais calmo e estava tranquilo já. Então, é muito importante isso que você falou, Edilson. Nós temos até por sinal, sabe, nós temos um paciente crônico, um menino que eu conheço ele, esse menino, hoje ele tem 14 anos, mas eu já venho, não só eu, como a minha equipe inteira pode falar, e tem uns que já entraram na live, esse menino, ele tem um problema psiquiatra desde nascença. E ele normalmente ele se tranca no banheiro, ou ele já tentou se suicidar, ou tentou agredir, mas parece que desde o primeiro momento que eu conheço ele, eu trago ele, vou lá, pego ele, conversamos com ele, sabe? E ele chega, e o que acontece? Quando eu chego lá, normalmente as últimas 2 vezes que eu cheguei lá, eu já chego em cima dele assim e vou abraçando. Só que agora ele tem 14 anos, mas ele é maior do que eu, mais forte do que eu. Tu me entendes? Então mas ele já me conhece, ô tio, sabe? Quando ele me vê, quando eu chego com a viatura, ele me vê, eu abro a porta, eu já vou. E nunca tive problema, abraço ele já fica mais calmo, ele já levo ele para dentro da viatura, sento. Às vezes, olha, de repente até é antiético falar, mas eu já coloquei ele sentado do meu lado para levar até o PA, entendeu? Aqui até conseguir uma vaga para levar ele para ele fazer um tratamento mais específico. E eu passava ali todo dia, ia lá, conversava com ele, e ele dizia que estava enjoado. E ele é um paciente nosso que nós temos aqui, nós temos o maior carinho por esse menino. Né? Todo mundo, todas as equipes já atenderam ele. E eu, em especial, já atendi desde quando ele era pequeno. Agora ele está enorme do moleque, tá? E a última vez agora foi na rua. Chegou na rua, ele surtou na rua, e a mãe dele é magrinha e tal. Papai, ele queria... Chamaram a gente, normalmente fomos lá atender na rua, chegamos na rua quando eu vi o carro da mãe e a mãe dele tentando segurar, e eu desci do carro e fui lá e já peguei, deixei a mãe dele chorando, já peguei, já abracei, vem cá, o que está acontecendo, rapaz? E comecei a conversar com ele, vem cá contigo, vamos lá contigo. Isso já chegou a polícia, né? Também chegou, porque é ali perto, né? Os conhecidos nossos, que são todos conhecidos. E daí, Edmilson, não, fica calmo, deixa, não, deixa comigo. Vamos para dentro da viatura, conversão, a mãe dele sentou, liguei o ar, vamos lá conversar. Vamos lá, vamos. Entendeu? Assim como eu tive situações, que a última mesmo que eu tive foi uma situação assim, um erro meu muito grande. Eu acabei sendo agredido de uma forma assim, nem inusitada, porque nem eu esperava. Né? Porque normalmente, quantas eu já tratei, assim, teve essas reações, mas eu estava preparado. Naquele momento eu não estava preparado, não achava. Porque eu acabei, quando era um rapaz que tinha sido internado há um bom tempo, fazia uns 30 dias que ele tinha saído, ele veio para a praia, para descansar na praia. Aí veio a mãe dele, ele e a tia. Tá? Um rapaz de uns 20 anos e tal, tranquilo. Chegamos lá, eles passaram que era um surto, porque o piá estava batendo na mãe e tal. Normal, essas coisas normais que eles passam. Chegando no local, foi chamado a polícia não chegou, nós fomos indo, vimos ele no quintal com a mãe discutindo. O certo, né, não seria fazer a primeira abordagem, esperar, porque afinal de contas nós nem conhecemos e tal. Eu estava com uma parceira que normalmente ela faz um eventual com a gente, ela não está acostumada mais a trabalhar com isso, os outros já estão todos, essa equipe que tem agora no SAMU daqui, todas são preparadas para esse tipo de situação. Acabamos descendo e tal, e ela foi amenizar a mãe, né, porque é mãe também tem 2 filhos da mesma idade, então fica aquele sentimento diferenciado de mãe para mãe e tal. E o cara ali rodeando. E ele realmente ele estava com delírio, porque ele já tinha, ele se dizia que era um cara do morro. Então ele usava o linguajar do morro,
Ele chegava, dava com o dedo e a gente, de boa, né? Esperando a polícia chegar para a gente tomar uma atitude um pouquinho. Tentava conversar. Não, ninguém vai fazer medicação. Não, então vamos com a gente. Aquela conversa tentando amenizar. Tá? Não deu certo, começou a quebrar o negócio. Eu peguei essa minha companheira, ela disse, olha, não, a polícia não vai poder nos atender porque ela tá numa ocorrência em outro lugar. E deram, vamos pedir de Garuva, apoio de Garuva. Falei, Garuva de lá aqui são 30, 40 quilômetros, vai demorar um monte, né? Tá, vou chamar o bombeiro. O bombeiro vem e nos ajuda. São três ocupantes, homens, né? Normalmente. Vamos lá e daí a gente, né? Tenta. Beleza. Quando eu fui pro canto para telefonar, elas, em vez de deixar o portão aberto, deixaram o portão fechado e eles. Aí eu fui lá, estava telefonando pro bombeiro enquanto ela estava amenizando a situação da mãe. Ele foi para cima da minha companheira, eu larguei o telefone e fui para empurrar ele, não para tentar segurar. Nessa situação, o que aconteceu? A minha parceira, ela pegou e foi tentar, em vez dela segurar ele, tentar tirar ele de cima, né? Ela veio e me segurou eu, e me encostou eu no muro. Quando ele encostou no muro, ele veio por cima e deu de óculos, pegou, deu por cima, meu óculos acabou cortando a minha testa aqui, fez um corte, sangra bastante, e o meu aparelho cortou a boca. Aí eu querendo me livrar dela e ele por cima, entendeu? Foi uma situação assim, meio assim, muito... Aí ela ficou chorando, porque ela viu a minha testa sangrando, ela ficou, né, traumatizada com a situação, e eu querendo escapar dela, né? Ela falou, não, mas eu queria escapar dela para ele não me bater mais, para ela, não para ir pegar ele, para ir soquear ele, porque é um moleque, né? Não vai dizer, nós como homens, não vai dizer que não tenha vontade. Se pudesse, você... Mas são situações que você não vai usar a violência de forma alguma, sabendo que aquele paciente é uma pessoa doente. Né? Então você não vai fazer, não vai tomar uma atitude dessa forma. Aí tá, daí ele pegou se trancou na casa, e a minha parceira que eu falei, não adianta, deixa ele. Vamos embora, lá vamos ver isso aqui que tá aqui, ver se tem que estar pronto, não tem. Embarcamos na viatura e fomos embora. E ela foi muito mal. Ela foi chorando, ela foi... Não se conformava. O psicológico dela caiu lá no chão, naquele momento. Se há outras... Porque ela não está acostumada no dia a dia. As outras já estão todo mundo descolado com isso. Então, para eles, ou não deu, vamos embora, acabou e morreu. Entendeu? Vamos sair fora. E chegamos lá, daí eu fui, não tinha nada, não tinha que fazer sutura, só limpei e tal. Aí, de repente, olha só como é que é a situação. Chegou o bombeiro com o bonitão dentro, andando, normalzinho, foi lá para dentro da sala de isolamento, que essa é uma sala de isolamento, deitou na maca, aceitou a medicação, e depois que ele aceitou a medicação, ele foi contido fisicamente através de amarras e tal, papapá, e pronto, morreu. Você vê só, uma situação todinha, porque, na realidade, foi uma falha nossa como dupla. Principalmente a minha, que tem mais experiência. Não, vamos esperar, não deu, vamos sair fora, vamos ligar para o bombeiro. Eu já devia ter ligado para o bombeiro antes. Mas eu não sabia até então da situação que na polícia, depois que ela me falou, mas daí já em menos de 3 minutos já aconteceu o acontecido. É a única experiência, assim, Marcos, que eu tenho, que realmente eu me achei, putz, falei, não é possível, cara, não posso ter acontecido isso comigo. Eu fiquei, tempão pensando, como eu errei feio. Mas, né, em vista da positividade de outras ocorrências que teve, mas Edmilson, é importante, porque a gente fala assim, né, dentro do contexto da busca, por exemplo, eu treino artes marciais há muito tempo e o objetivo da arte marcial nunca foi lutar com outras pessoas, mas me desenvolver como ser humano, espiritualmente, né, mentalmente, enfim. Então a gente fala assim que a harmonia, para que a gente entenda a harmonia, precisa entender o que é harmonia e o que é desarmonia. Quando eu passo praticamente pelas duas situações do que é desarmonia e o que é a harmonia, eu consigo traçar um equilíbrio entre os dois. É muito fácil a gente subjugar alguém que nunca passou pela situação. Então, por exemplo, todo mundo conhece o que é estar na zona de conforto. Ok. Né? Agora, poucos que passaram pela zona de desconforto, né, vão realmente falar o contrário. Às vezes, numa abordagem, eles vão dizer assim, olha, é difícil.
Errar é um aprendizado e o grande objetivo é evoluir com o erro ou com a observação, né? Pô, eu poderia ter feito melhor? O que eu poderia ter feito? E é essa experiência que você teve na prática que te dá subsídios para falar o que você está falando, né? De dizer assim, poxa, eu poderia ter feito diferente. Se você não conhecesse as abordagens positivas que você fez e as outras abordagens que às vezes não foram tão positivas como as outras, mas que foi positivo no final, né? Você não conseguiria hoje ter esse discernimento. Então, é pertinente isso daí. E é importante, dentro do que você estava falando, sobre a parceira ficar com medo, os colegas que estão nos assistindo, sinceramente, eu não sou da área, eu não trabalho com enfermagem, não sou socorrista. Na realidade, eu sou um cara que gosto de resolver problemas. Tá? Então, como é que eu cheguei nesse curso de contenção de paciente? Porque alguém falou assim, Marcos, nós temos um problema, está acontecendo isso. Você pode nos ajudar? Eu falei, olha, eu vou tentar. Né? Então, eu sempre fui assim, eu vou ver o que eu posso contribuir. Né? E dentro daquilo, eu vou buscar conhecimentos para ajudar. E esse curso surgiu lá em 2011, quando uns amigos foram para a Europa e falaram, o profissional da área da saúde está apanhando. Eu falei, pelo amor de Deus, como assim? Dos pacientes? Como que o profissional da saúde vai apanhar de um paciente se ele está indo lá para ajudar o paciente? Não, é um paciente que perdeu a sua saúde mental. Então, ele às vezes agride. Então, uma das grandes dificuldades, por exemplo, é que vocês, profissionais da saúde, vão com o coração aberto e a mente aberta para ajudar a pessoa, assim, sem malícia, de maldade, de apanhar, de bater, nada. Só ali para socorrer, né? Até uma ingenuidade em termos de agressão. Assim, nunca espera que alguém vai agredir vocês, porque, me chamaram para fazer um curativo, né? Um primeiro socorros. Então, vocês vão com aquela ânsia de cumprir a missão. E isso é louvável falar sobre isso daí. Mas, nos tempos atuais, na qual diversos fatores estão fazendo com que a raça humana tenha aumentado os casos de doenças mentais, a ONU fala até que eu sempre falo esse estudo, em 2030, daqui a 10 anos, 90% da sociedade sofreu ou sofrerá de algum transtorno mental. Gente, isso é aterrorizante, porque 90% para mim é uma totalidade, quer dizer, quase 100%. Todo mundo passou ou vai passar. E daí? Como é que vai ficar isso daí? Então, antes que chegue a isso, nós temos que trabalhar a saúde mental. E nós estamos vendo isso na época de Covid-19. Né? Colegas estão nos informando que aumentou em 70%, 80% as ocorrências de pessoas com agitação psicomotora, porque não estou conseguindo administrar essa situação de estresse, né, de reclusão, de contato. Então, digo mais, como isso está aumentando, os profissionais não sabem lidar com isso. E como fazer isso? De que forma fazer isso? Então, essa situação que ocorreu com você e a sua colega de trabalho, ocorre diariamente com inúmeras pessoas. E eu gostaria de entrevistar essas pessoas cada vez mais para falar sobre isso, para levar esse conhecimento, para instruir as pessoas, para esclarecer a sociedade, né, para fazer uma educação, porque quando a sociedade não conhece, a gente até entende, mas a gente precisa ter como bandeira. Então, esse canal que a gente montou de contenção de pacientes é para levar essa informação o máximo de pessoas possíveis, né, para os profissionais se capacitarem, receber algumas dicas do que a gente puder. Eu estou começando agora a fazer uns vídeos, né, arrumando um tempinho aí, fazendo algumas dicas do próprio curso que eu dou, para a galera conseguir fazer algo. Né? Tem colegas que entraram em contato de bombeiros do Rio de Janeiro, que estão contendo o paciente com jato da água, que não tem técnica, não sabe o que fazer, vai lá e um jato de água para derrubar o cara e tentar agarrar, porque não sabe o que fazer. E a gente acaba vendo que as organizações não têm dinheiro, às vezes, para bancar o curso para esse pessoal. Só que isso é uma realidade e uma necessidade que os profissionais estão sentindo. Então, de forma alguma, a sociedade deve julgar vocês se acontecer um incidente, por exemplo, e se machucar, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque uma contenção física não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Os familiares propriamente fariam, se fosse fácil. Mas não, eles chamam vocês. Eu digo isso, tem algum vídeo lá, tem uma moça lá do Nordeste,
aquela do SAMU, fez uma abordagem, o paciente bateu nela, e no vídeo, até ela fala assim, quem deveria fazer isso é o pessoal do CAPS, que já trabalha com paciente. Gente, o pessoal do CAPS também não está preparado. Vocês acham que todo mundo está preparado para diversas situações? Também não está preparado. Até os próprios médicos, às vezes, têm dificuldade de ver, né? Pô, como eu vou fazer essa abordagem, né? Um psiquiatra, na teoria, muita gente sabe. Eu falo assim, gente, faz o seguinte, eu dou essa instrução no tatame, de preferência eu gosto de um tatame, porque se cair não vai se machucar, né? E vamos tentar fazer o mais próximo do real, realizar mesmo. Porque quando tem um paciente parado num curso, vai ficar parado aqui, aí um pega no braço, pega no outro braço, pega no tronco, pronto, protocolo feito. Para com isso, não funciona desse jeito não. Vamos fazer o seguinte, um de vocês aqui finge que está agitado, não precisa nem bater, não precisa ser uma reação psicomotora, vamos dizer, né? Simular violenta, vamos dizer, a pessoa só não concorda. Vai lá, segura esse, 5, segura, vamos ver quanto tempo leva. Eu gosto de cronometrar, né, Edmilson? Vamos ver antes do curso e final do curso. Mas é difícil, eu estou quase morrendo, estou cansada. Olha, preparo físico, cuide, né? Os profissionais de saúde cuidem da sua saúde, a grande dificuldade. Então, quando a gente faz isso mais próximo do real, faz a conscientização da importância do manejo verbal. Gente, vamos trabalhar o manejo verbal para não ter que pegar o cara. Né? Quanto mais a gente conseguir ganhar ele e fazer ele vir, ótimo, bom para todo mundo. O objetivo não é dizer que a minha técnica é melhor, que eu segurei o cara, que eu mobilizei. Não. A ideia é você ir para casa sem nenhum arranhão. E o paciente também. Recebeu o tratamento e todo mundo está bem. Ótimo, é essa a ideia. Nada mais que isso. Então é importante. E, nossa, sua fala foi muito boa de ter falado sobre isso, né, de expor. Porque, assim, aqui tem um comentário que é bem importante aqui, que ela comentou. A Silvia, tem paciente que a polícia chega com uma arma não letal ou arma de choque. Silvia, acontece, né? Pode ser. Às vezes nem o próprio policial sabe fazer uma contenção de 5. Nunca ouviram falar, porque isso é da área da saúde. A contenção de 5 é algo da saúde, não algo da força da segurança, né? Então, assim, a gente está levando esse conhecimento para mais pessoas. Eu não digo que vai se pegar uma situação difícil, que às vezes tem que fazer uma técnica diferente, um pouco mais firme, porque é 5 pessoas, mas chega no local só tem 2 e tem que resolver, né? Então, assim, não dá para julgar, gente. Não dá para julgar, porque somente quem está lá na frente sabe o grau de dificuldade. Às vezes eu simulo no curso isso. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos botar só 2 para fazer, vamos botar só 3 para fazer, vamos botar 4, vamos botar 5. Não é para julgar, é para dizer assim, vivencie o mais próximo do real. E daí, o que você achou? É muito difícil. Com 5 é mais fácil. Legal. Se tiver 5, parabéns. E se não tiver, faz o quê? Então, às vezes não vai ter situação, vai ter que fazer algo, porque a sua vida está em risco ou da sua companheira. Tem um vídeo que eu postei há um tempo atrás, eu acho que no nosso canal do YouTube fala sobre isso. Um condutor e uma enfermeira em Curitiba. Né? Entraram na comunidade carente e era para ser algum problema cardíaco, parece. Chegou lá, era um cara fugindo do tráfego. Pegou o cabo do rádio, passou no pescoço da enfermeira. O cara, quando foi para cima, ele deu uma pancada, quebrou o braço. Enfim, foi um inferno. E daí? Entendeu? Então, assim, eu sempre gosto de parabenizar e de enaltecer o trabalho, né, Edmilson, seu, e de todos os bombeiros, socorrista, pessoal do SAMU, da área de hospitais. Gente, né, o meu pai toma remédio né, ele tem alguma pequena alteração de saúde mental e a gente vê o grau de dificuldade. Eu tive a possibilidade de conhecer uma ala psiquiátrica e é triste de ver as pessoas, né, perder a sua saúde mental e como é difícil pessoas da saúde dando o seu melhor para isso. Um outro ponto que eu lembrei, Edmilson, eu gostaria que o Edmilson falasse logo em seguida, que é o seguinte, é essa distância segura. Né? O Edmilson falou que enquanto ele estava no telefone, a colega dele estava lá e o homem veio, o paciente veio para cima.
Então, há muitos profissionais da área da saúde, às vezes, não vê como perigo, porque como ele vai para ajudar o paciente, para fazer os primeiros socorros e tudo mais, ele não está se preocupando nessa distância segura, né, para manter a integridade dele. Então, por exemplo, estamos aguardando um reforço de mais pessoas, bombeiros, ou outro colega, ou polícia, enfim, estou aguardando aqui. E nisso, eu tirei o olho do paciente. Eu olhei para o lado, fui falar alguma coisa e perdi esse contato visual. É um lapso de tempo para acontecer algo. É um lapso, é uma questão, uma fração de tempo. De o paciente vir para cima e aquilo que estava calmo, de repente, mudou o cenário. Então, é muito importante, né? Eu gostaria até que o Edmilson contribuísse nisso, a importância dos profissionais da saúde, quando for fazer uma abordagem, sentir que é um paciente que é psiquiátrico, ou um paciente em surto, mantenha a distância segura. Tá? O mínimo, do mínimo possível, é o braço ser esticado e o braço dele esticado. Esse é o mínimo do mínimo. Tá? Que é uma distância que, para ele acertar você, ele precisa sair daquele local e se aproximar. E aí você consegue ver uma massa se aproximando. Tá? Distância mais próxima que isso, com certeza, ele pode te agredir, você nem consegue ver o que aconteceu. Então, manter uma distância quando é uma necessidade extrema, que realmente o paciente está muito agitado e com traços violentos, tenha que manter essa distância segura, que foi o que aconteceu, de repente vinha e Edmilson teve que ir lá ajudar a colega também. Edmilson, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Realmente você tem uma relevância muito grande. Outra coisa, quando você está lidando com um paciente que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, você tem que ter muita atenção, você não pode, de instante algum, você tirar o olho. Um relance de olho é o que basta, porque ele está esperando essa oportunidade, de repente, para ou fugir, ou te agredir de alguma forma, ou pegar algum objeto, enfim. Quando você vai realmente fazer essa abordagem, está ali na hora do atendimento, é todo o tempo de olho no paciente e mantendo essa distância realmente, porque você pode argumentar com ele numa distância de 1,5 m, 1 m e pouquinho, que você olhando para ele, você tem como, né, se esquivar de alguma coisa, ou até mesmo dele vir, você, né, conseguir escapar e tal, enfim. Isso é muito importante. Vamos amadurecer ideia para todos que estão aí nessa live aí, estão escutando o que a gente está falando. Vamos amadurecer a ideia de treinarmos, principalmente nós que estamos na linha de frente, onde nós trabalhamos com isso, e não tem como não trabalhar. Eu trabalhei no PS aí do regional um tempo, e depois de tudo isso, a porta da frente é onde chega realmente todos os pacientes, independe da patologia. E essa patologia em Joinville, ela é muito grande. Eu vi uma demanda muito grande, sabe? Onde chegou o paciente mesmo em estados assim. E daí, como você falou, esse treinamento para profissionais da saúde do intra-hospitalar é uma coisa, né? Tem que ser com 5, 6. Eles chamavam nós lá, que estavam lá de homem, para poder conter. O SAMU já vinha com ele contido, mas depois o SAMU tem que largar para nós, né? Porque dali da porta para dentro, quem comanda a situação é a enfermagem. Aí torna-se difícil. Tem que usar essa técnica. Essas técnicas têm que ser mais debatidas, elas têm que ser mais treinadas, elas têm que ter as instituições, num contexto, elas têm que aplicar nisso, porque isso vai segurar tanto para nós, como profissionais, como também para as pessoas que estão sendo atendidas. Como eu disse, são pessoas doentes, elas não têm noção. E a coisa que te deixa assim bastante chocado é quando você tem uma mãe junto, um pai junto, uma esposa junto, um filho junto, e você tendo que tomar certas medidas no qual elas são drásticas. Não seria diferente se fosse no seu caso de ver o seu pai, a sua mãe, o seu filho tendo um surto psicótico, qualquer tipo de surto, onde teria maus profissionais abordando, fazendo coisas que você está vendo, machucando e tal, entendeu? Então, esse tipo de treinamento, ele tem que ser contínuo. Ele não tem que ser uma vez por ano. Ele não teria que ser.
além dessas instruções, como uma pessoa gabaritada, que tem, que nem o mestre, tem mais outras, treinamento na própria instituição, nós mesmos, vamos dizer assim, eu do SAMU, com o pessoal meu aqui, com o pessoal do pronto atendimento aqui, os hospitais grandes, hospitais de médio porte, de todas as cidades, teria que começar a plantar essa semente para idealizar isso e ter, de repente, um grupo para esse tipo de apoio, para ajudar pessoas que estão entrando agora na área, que tem bastante jovens entrando, eles têm que ter isso. Estão acostumados a situações clínicas diferenciadas, mas a parte psiquiátrica, a parte de surto, a parte de saúde mental, ela tem que ser trabalhada. Não só no sentido de contenção, mas essa parte psicológica, essa parte de saber conversar, essa coisa toda tem que ser fazer isso, porque senão os profissionais mais velhos já estão saindo, não vão deixar nada, não vão deixar nenhuma semente plantada para esse povo novo que está entrando agora, que precisa desse treinamento, precisa ter conhecimento. Porque na sala de aula é muito fácil falar de saúde mental, é muito fácil ver vídeo por aí, mas na real, quando a pessoa se depara com uma situação real, até mesmo as meninas, chega paciente psiquiátrico no PA, elas se assustam, não estão acostumadas a ver isso ao vivo, estão acostumadas a ver vídeo, saber de vizinho, ver do vizinho, ou na aula que teve de saúde mental, mas na sua vivência mesmo, como agora ela é uma profissional de saúde, ela precisa estar preparada para esse tipo de situação, todos. Essa é a minha opinião agora, principalmente depois dessa situação que eu acabei sendo prejudicado de uma certa forma, né? Não foi num grau assim elevado, mas me traumatizou por uns 15 dias. Porque eu queria saber, eu não me conformava de eu ter feito tudo que eu já fiz e ter falhado naquele momento. Então isso não... E daí tinha mais a situação da mãe chorando. Você vê nossa, aquilo ali tudo, se você não tiver a tua cabeça preparada para isso, para realmente saber fazer uma abordagem, não faça, sei lá, entendeu? Espera a polícia, deixa por conta da polícia, entendeu? Seria antiprofissional isso. Então, eu aconselho a todo mundo que trabalha nessa área, ou que estão querendo enganjar nessa área, que procurem fazer esse treinamento. Procurem saber. Até, Edmilson, tem um ponto importante. Algumas pessoas não se sentem bem, né? Eu respeito a opinião dessas pessoas que já fizeram curso comigo. E eu aprendi isso com dois profissionais, você conhece eles, os caras são excepcionais, né? Da Tactical Care, que é o Tenente Coronel Resdorfer e o Tenente Coronel Cota. Eu fui parceiro deles e esse curso veio faixa, né? Os caras são muito bons, eles trabalham com APH tático. Até agora eles não estão conseguindo dar curso, né? Porque eles chegaram a um ponto aí da correria do trabalho deles enorme. O Tenente Coronel Resdorfer está comandando o 14º Batalhão em Jaraguá do Sul e o Tenente Coronel Cota está aqui no GRAER, que é o Batalhão Aéreo da Polícia Militar. Então eu participei, eles dão um treinamento de APH tático, quer dizer assim, numa situação hostil, que venha se ferir alguém e tem que manter uma equipe tática e uma equipe de resgate, né? E eu por estar junto com eles, foram eles que me deram essa dica quando for dar o curso lá na Europa e falaram dos profissionais da área da saúde que estavam sendo agredidos. Então, para encurtar dentro dessa questão, né, eles pregavam, a ideia do estresse psicológico dentro do treinamento. Estresse psicológico. Eu falei, poxa, mas o cara já está ali, né? Já é difícil e tal. E eles falaram assim, Marcos, na vida real é muito pior do que isso. Então, no treinamento deles, que envolve, né, treinamento militar, de pessoas, por exemplo, militares, policiais, que tinham que, às vezes, se conter alguém, um bandido, enfim, alguém que estava fazendo a desordem, atirando, enfim. E às vezes eles soltavam bomba, efeito de fumaça, um negócio assim. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente fica naquela tensão, naquela energia. E aí eu falei assim, gente, aí que está o grande X do detalhe, né? Se não vivenciar isso, como é que vai ser na vida real? Então, por exemplo, nossos cursos, a gente
Às vezes começa. Olha só aí, ó, 5 pessoas batendo numa pessoa, numa pequena, numa mulher, sei o que, tô filmando, vou denunciar vocês, né? E xingava e tal. Por quê? Gente, é incrível. Quando alguém é colocado sobre um estresse psicológico dentro da situação que ele já tem familiaridade, a pessoa desestrutura. A pessoa parece que dá um branco, e não sabe o que fazer. Então, dentro dos nossos cursos, eu aprendi isso com eles e a gente faz isso de uma forma não para, enfim, para magoar, não, é para dizer assim, ó, ok, vamos treinar, ok, entendeu, praticou, agora a gente vai aumentar o nível da instrução, agora a instrução vai ficar um nível diferente. Agora a gente vai começar sobre estresse psicológico. A gente vai colocar você a fazer essa abordagem com um grau de dificuldade maior, né? Como diz no videogame, um novo estágio, um estágio diferenciado, que é a pressão psicológica. Então, quem vivencia o dia a dia sabe do que eu estou falando. Né? Como eu falei, eu não sou da área de vocês, mas por estar com pessoas muito próximas e não, sei, Marcos, é isso daí, é difícil mesmo. Né? Fora, às vezes, a pressão que você. Num treinamento, a gente sabe que ninguém vai fazer mal a ninguém, mas na vida real você não tem certeza disso daí. E o que pode vir. Realmente. E aí, como diz alguns amigos, a pessoa cola a placa, quer dizer, entra em estado de pânico, não sabe o que fazer, fica sem ação. Não porque essa pessoa é frouxa, porque ela é ruim, não, gente. É normal do ser humano. Quando o cérebro não tem uma junção neural, uma neuroplastia lá, de uma vivência na qual o cérebro tenha uma solução para aquilo lá, a gente para, congela e tipo assim, não sabe o que fazer. Corre, foge, luta, se defende, não sabe. Então, todo tipo de treinamento, e eu gosto de pregar isso daí, vivenciem o máximo de conhecimento possível na vida. O máximo, façam qualquer tipo de curso. Porque quanto mais o seu cérebro tem conhecimentos, mais ele acha soluções que às vezes não é para aquilo, mas que um outro conhecimento vai contribuir naquele momento. Isso amplia horizontes, então é muito importante. Então, o que você falou é tudo a ver. Por exemplo, eu fiz o curso, você estava lá, né? Também fiz o curso já com o Rosdorf e com o Pota, aquela vez lá no Jativoca. Eu já fui fazer um curso com o pessoal do Exército de combate à faca. Aí eles perguntaram para mim, pô, fazer um curso de combate à faca. Eu não fui lá para aprender a esfaquear ninguém. Eu fui lá para aprender as perfurações, o grau que faz, o que faz, cada lâmina que faz, qual é o trauma que causa e, principalmente, saber me livrar de uma possível agressão com faca. Foi o que eu fui fazer. Aí ninguém já, pô, mas não tem nada a ver contigo. Não, tem, por quê? Envolve o quê? Envolve um trauma. A partir do momento que envolve qualquer tipo de trauma, para mim, é interessante ter o conhecimento. É a mesma coisa esse curso que nós fizemos com você e com o Rosdorf, foi 2 dias que nós fizemos lá. Fui só eu e uma outra parceira minha aqui. Foi belíssimo. Esse dia eu estava vendo Curso ainda top, né? algumas fotos. Foi muito top. Ainda mais que eu atirava pra caramba em cima de você lá. Edmilson, Você era o... eu vou te interromper já, porque nós estamos, olha só, 1 hora passou assim muito rápido 1 hora. E quem está nos assistindo aí, então assim, quando está na hora de encerrar, né, o aplicativo ele avisa assim, ó, 26 segundos, 27, 25, 20, então em 30 segundos ele vai cair. Então eu já queria, quando eu falar assim, Edmilson, manda um abraço aí, fecha a nossa transmissão, é porque está realmente acabando. Então, antes que apareça isso, eu já quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, né, que está junto conosco aí, também preocupado em falar sobre isso. Se alguém gostaria de falar mais sobre o assunto, que tem alguma experiência, entre em contato comigo, teria um enorme prazer de agendar um dia e nós fazer uma live. Você que tem essa experiência, que tem essa vivência, para nós falarmos para a sociedade e levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, por favor, eu estou aberto, também estamos juntos, né, em Desbravando. Opa, apareceu os 27 segundos aí. Então, agradeço de coração a todos que estão junto conosco, né, e a gente vai agendando cada vez mais live aí. Edmilson, encerra para nós aí, por favor. Só quero agradecer aí a você e a todos aí que acompanharam essa live e espero ter podido
agregar alguma coisa, né? Um pensamento positivo de cada um para se preparar para o pior. Porque o melhor